Amado Señor, mis amados hermanos y hermanas, en esta tarde nos vamos a trazer un tema bastante importante y también polémico. Vamos a falar da Mariolatría ou a adoração a Maria. Vocês podem escutar como música de fundo a música católica chamada Maria, de Schubert. É muito conhecida esta música, mas como o passagem bíblico importante, porque sempre nós temos que ter a Bíblia aberta e ter como luz dentro de nosso planteamento bíblico a palavra do Senhor. E em esta oportunidade eu quero ter uma leitura em uma passagem bíblica que se encontra em el livro de Isaías, capítulo 6, versículo 14, onde diz assim a palavra do Senhor: Portanto, o Senhor mesmo les dará um sinal, es que a Virgem concebirá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emmanuel. É importante entender isto no contexto histórico em que foi falada esta profecia. Como eu sempre falo, na história de Israel, poucas vezes que nos encontramos o povo de Israel em uma plena comunhão com Deus. Por lo geral, sempre Israel estuvo apostatando da fé. E em esta oportunidade também não foi diferente. Eles haviam chegado a tal extravio doutrinário que não sabiam verdadeiramente quando Deus fala e quando Ele não fala. Então atribuíam palavras que não eram dele, atribuíam profecias que não eram dele. E quando o povo se extravia de esta forma, o Senhor mesmo fala que o povo pecava e pecava por quê? Por falta de conhecimento. En este sentido, no es conocimiento humano, no es conocimiento secular, es conocimiento da palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que nos mostra o caminho por donde nós temos que caminhar. Então, eles foram a Isaías, os líderes religiosos e também os líderes políticos, a consultar com Isaías sobre o que dizia o Senhor para Israel. Eles estavam muito preocupados, porque estavam rodeados de exércitos, como até o dia de hoje estão, e eles queriam saber qual é a palavra do Senhor respeito a isso. E então Isaías primeiramente os exorta e lhes diz o seguinte: então vocês agora que vêm a procurar a vontade de Deus, a palavra do Senhor, pois eu tenho uma palavra para vocês. Então a profecia vem em esses momentos para o povo de Israel, mas esta profecia não se cumpre no tempo de Isaías, se cumpre quase 2000 anos depois. Interessante como o Senhor fala, mas é porque Ele não tem o mesmo tempo que nós temos. O tempo do Senhor é diferente e Ele transmite as suas profecias conforme seu tempo. O tempo que Ele fala e o tempo em que estas profecias têm que se cumprir. Então, é interessante isto, deixar bem claro que não é quando nós queremos,
é quando Deus quer cumprir com sua palavra. Então, evidentemente que todos aqueles que escutaram esta profecia ficaram atônitos, perplexos, porque como é possível que uma virgem dê à luz? Isso é impossível que isso aconteça, pero Deus coloca isto precisamente como um sinal que é a palavra do Senhor que se tinha que cumprir e se cumpriu. Então, aquele tempo de Isaías e aquele tempo enquanto Maria sai grávida, era também impossível que isso acontecesse. Hoje em dia, evidentemente que há outro tipo de situações com a medicina atual, e que uma mulher que não pode ter filhos pode ser verdadeiramente fertilizada através da ciência. Mas em aquele tempo isso era impossível de acontecer. Eu estou trazendo isto como a colação, porque o Papa Leão XIV, ele falou uma grande verdade. Parece ser que a luz da Bíblia transporta além do tempo e do conhecimento teológico que as grandes instituições como a Igreja Católica Romana, que é dentro de todas as igrejas chamadas cristãs, a mais antiga, ela tem uma base muito forte que já dura mais de 1700 anos. Então, eu acredito que é precisamente que Leão XIV, o Papa de Roma, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque isso acontece também. Deus trata com as pessoas que estão na preeminência das religiões e fala para eles falar a verdade, não se omitir, mas falar a verdade. Quantas vezes o Senhor habrá falado para tantos papas que já passaram por Roma, porque o papado romano é vitalício, é dizer, que eles governam até que morrem. Então aí, depois que morrem, outro papa o sucede. Assim foi como Leão XIV chegou ao papado. Então ele recebe esta luz e fala a verdade respeito a Maria. Maria não é a mãe de Deus. Isso trouxe uma comoção muito grande em todo o povo católico mundial. Por primeira vez um Papa fala a verdade e o fala abertamente para que todas as pessoas do mundo todo, porque existem mais católicos no mundo que evangélicos, inclusive que muçulmanos, católicos existem e é a população maior que existe no mundo todo, muito mais católicos. Então ele, o Papa, o vicário de Cristo, fala esta verdade para que todo o mundo escute que Maria não é a mãe de Deus. Isto deveria ser uma conclusão lógica, porque Deus, que é um ser poderoso, Ele que se manifesta ao homem através de seus atributos, ele não tem princípio e não tem fim. Isso daria para nós poder entender que nadie criou a Deus e nem tampouco Ele teve mãe. Então, como é que durante tantos séculos se proclamou que Maria era a mãe de Deus? No século XIV,
No concilio de Éfeso, foi na cidade de Éfeso, então se tratou o caso de, primeiro, a divinidade de Jesus. E chegaram à conclusão, esses sábios de aquele entonces, aqueles que estudavam a Bíblia e estudavam o latim, estavam firmemente convencidos de que o latim tinha que ser a língua oficial do cristianismo no mundo. Então colocaram a Jesus com duas naturezas nesse concílio: a natureza divina e a natureza humana. Evidentemente nós podemos encontrar respaldo bíblico para isto. Quantas vezes o Senhor Jesus fez milagres, prodígios e sinais que humanamente era impossível que homem algum pudesse fazer. Em uma oportunidade estavam os discípulos de Jesus em meio do mar da Galileia e se desatou uma grande tormenta. E Jesus estava supostamente dormindo. E então se apavoraram todos porque veían a Jesus dormindo e a tormenta que estava afundando o barco. E se acercou Pedro e falou: Senhor, acorda, porque perecemos. E Jesus se pôs em pé e falou à tormenta: enmudecei. E a tormenta parou. E todos eles, os discípulos de Jesus, se perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Essa pergunta é uma pergunta que eu faço continuamente desde os púlpitos. Quem é Jesus para ti? Que, meu amado irmão, meu amado amigo, que estás escutando esta mensagem, quem é Jesus para ti? Jesus é aquele que te dá emprego? Jesus é aquele que te progressa economicamente? Jesus é aquele que não permite que tu fiques desamparado, sem dinheiro, sem trabalho, sem casa? Quem é Jesus para ti? Então, evidentemente que Ele tem uma resposta para nós. Quando nós vemos precisamente quando Maria recebe a visita de Gabriel, que é, como já falei em vídeos passados, o anjo que traz a mensagem do Senhor desde o trono da graça. E Ele é que traz a mensagem importante. E Gabriel fala o cumprimento da profecia que trouxe Isaías. Então, esto nós podemos encontrar em Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, verso 20, donde Gabriel fala que Maria foi agraciada entre todas as filhas de Israel para trazer ao mundo o Filho de Deus. Aqui hay um ponto muito importante e que ha sido polêmico durante todos estes séculos. E precisamente os grandes sábios católicos se reuniram em Éfeso para tratar este ponto. Maria é a mãe de Deus ou não? Ou era uma virgem que foi escolhida por Deus para trazer o Filho de Deus ao mundo? E eles se reuniram e discutiram e falaram e trouxeram muitas teorias para que pudessem desvendar esse mistério sobre Maria. Maria era ou não a mãe de Deus? É impossível que Deus tenha mãe, porque Ele não tem nem princípio,
ni fin de días. Esto quiere decir que Deus es eterno. ¿Cómo es que Deus va a ter mais? É uma lógica teológica que nós podemos alcançar através de nosso conhecimento de quem é Deus. Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. Então, bajo esses atributos, nós podemos entender que Deus não tem princípio, não tem fim, e que Deus envia a Gabriel precisamente para dar cumprimento a uma das maiores promessas que existem na palavra do Senhor. A vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, a vinda do Emanuel, que significa Deus conosco. O ponto importante deste debate, porque ha sido un debate que duró durante séculos, para saber si María teve ou não participação na gestação, evolução e nascimento de Jesus. Ora, eu tenho minha teoria, estudei profundamente a Bíblia e eu posso enfaticamente afirmar que Maria não teve absolutamente nenhum tipo de participação nisto. Ela foi eleita, foi escolhida entre todas as filhas de Israel para trazer ao mundo o Filho de Deus. Mas na gestação, ela não teve nada a ver. A mesma palavra nos diz que ela, profeticamente falada a profecia por Gabriel, ela ficaria grávida de um filho, sendo virgem. Tinha que ser virgem para ficar grávida e dar cumprimento à palavra do Senhor. Por que eu estou fazendo tanto ênfase na gravidez? Porque Deus colocou em Maria a semente humana do homem e o óvulo feminino, tanto a semente como o óvulo, todo foi criado por Deus e unido no ventre de Maria para que o ser trazido por Deus pudesse nascer para dar a redenção da humanidade. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, e nos fala sobre Jesus sendo humano e sendo homem, Deus. Como é isto, pastor? Jesus podia ser humano? Claro que sim. Ele se cansava, ele sofria, ele chorava. Ele foi morto em uma cruz como um homem. Mas também ele tinha a presença de Deus na sua vida. Em muitos milagres, prodígios e sinais que o Senhor fez, é impossível que homem algum pudesse fazer. Mas ele o fez porque Deus estava em ele. Deus havia criado um corpo humano onde ele habitaria. Deus fez isso. Não foi mal humana, não foi o mal do homem. Havia uma tradição romana antiga que dizia que Maria havia saído grávida por causa que havia sido violentada por um soldado romano. Os judeus falavam disso e proclamavam isso como uma grande verdade. Mas isso, evidentemente, que não tem nenhum tipo de base bíblica. E o
Paulo, o grande apóstolo, en 1 de Corintios capítulo 2, verso 3 ao 6, nos fala de que existe sim un solo mediador. No dice que existen dos mediadores. No dice él que existe Jesús Cristo y María. No. Dentro de la palabra del Señor no vamos a encontrar en parte algún texto bíblico que afirme que María teve participación en la fecundación y el nacimiento de Jesús. María fue eleita, fue escogida entre todas las filhas de Israel, y en ella fue depositada a natureza de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Esto fue por mão divina, esto fue por mão de Deus. O homem não teve participação nenhuma. Quando eu falo homem, estou falando de homem e de mulher. Não houve participação nenhuma disto. E por que estou afirmando? Porque desde os primórdios da humanidade, quando Israel separava um cordeiro para colocar esse cordeiro em sacrifício, não é que o sangue do cordeiro pudesse redimir os pecados de Israel, mas esse sangue derramado era um substituto de aquele que viria no futuro, que se verdadeiramente esse cordeiro, o seu sangue redimiria toda a humanidade de todos os seus pecados. Por isso que o sangue de Jesus é perfeito. Os cordeiros que escolhia o povo de Israel para sacrifício tinham que ser perfeitos. Não podiam ter uma mancha, não podiam ter uma ferida, tinham que ser perfeitos. E esses cordeiros eram sacrificados nos altares em imolação ante o Deus de Israel. E Jesus morre na cruz do Calvário. E Jesus é o Cordeiro de Deus trazido para redimir os pecados da humanidade, conforme a profecia revelada do Senhor para João o Batista. Quando vê a Jesus chegando para ser batizado e diz: "É aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Que podemos agradecer a Maria em quanto a sua dedicação em cuidar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda que quem cuidava verdadeiramente do Senhor era seu Pai Celestial. Mas podemos encontrar verdadeiramente em Maria esse zelo, essa dedicação como uma mulher de Israel, cuidando de seus filhos. E Maria teve outros filhos, evidentemente. Evidentemente, ela se uniu a José e eles foram uma família normal dentro do povo de Israel. Espero, meu amado irmão, minha amada irmã, que esta mensagem não haja te ferido de forma alguma. Eu estou trazendo as palavras de Leão XIV, o Papa de Roma, que ele enfaticamente afirma que Maria não é a Mãe de Deus, e muito menos uma deusa. Não. Maria foi escolhida dentro de todas as filhas de Israel para, através dela, o Salvador do mundo
pudiese vir a un mundo para librarnos de todo pecado. Maravilloso Rey, eterno Salvador. Señor, en esta tarde te doy gracias, porque siento tu presencia. Tú estás conmigo, Señor. Tú eres mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Yo te peço por todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que escucharon y escuchan esta palabra a través, Señor, de este ministerio. Que tú cuides, protejas, salves a través de sangre sacrosanta de tu Filho amado Jesús Cristo. Señor, toma cada vida, toma cada corazón y glorifícate, Pai bendito, en cada vida, en cada corazón, para a gloria y a honra de teu nombre. Amén, amén y amén. Mis amados, como siempre, eu peço para vocês me ajudarem com seu respaldo enquanto vocês podem fazer parte dos vídeos que eu estou lançando na internet. Suscríbete a meu canal, aperta a campainha e faz de nosso trabalho difundido em todas partes do mundo. Que el Señor te abençoe, te guarde, te cuide y te proteja a ti, a tu ministerio y a toda tu familia. Amén. Amén y amén.